Imagina que você diz para o seu computador: planeje minhas férias de uma semana no Nordeste com R$ 5.000. E ele simplesmente faz. Pesquisa voos, compara preços, reserva o hotel, monta o roteiro do dia a dia, aluga o carro, encontra os melhores restaurantes e te entrega tudo pronto, sem você precisar fazer mais nada. Isso não é o ChatGPT que você conhece. O ChatGPT responde perguntas. Isso aqui executa tarefas sozinho, do início ao fim. Chama-se agente de IA. Enquanto a maioria das pessoas ainda está aprendendo a fazer perguntas para a IA, uma nova geração de inteligência artificial já parou de esperar comandos e começou a agir por conta própria. A consultoria Gartner confirmou, até dezembro de 2026, 40% de todas as aplicações empresariais do mundo terão agente de IA. Em 2025, este número era menos de 5%. Eu sou Samuel Leal e esse é o Cérebro de Silício. E hoje vamos entender juntos o que são esses agentes e por que eles representam a maior mudança na tecnologia desde o surgimento do próprio ChatGPT. Se esse conteúdo faz sentido para você, dá aquela moral, já deixa o seu like agora. Isso ajuda muito esse vídeo a ter um maior alcance. Pensa na diferença entre uma calculadora e um contador. A calculadora faz o que você manda. Você aperta os botões e ela responde. O contador, você dá um objetivo, organize as finanças do ano. E ele decide sozinho quais os passos a seguir, quais informações buscar. A IA generativa que você conhece é a calculadora. O agente IA é o contador. E a diferença entre os dois vai redefinir o que significa trabalhar. E por que são tão diferentes? Vamos começar pela distinção fundamental, porque é aqui que mora toda a revolução. A IA generativa que explodiu nos últimos anos, ChatGPT, Gemini, Claude, funciona no modelo de perguntas e respostas. Você pede e ela responde. Você pede de novo, ela responde de novo. É uma ferramenta reativa, poderosa, mas reativa. Ela espera o seu comando a cada passo. O agente de IA ele quebra esse modelo. Ao invés de responder comandos, ele recebe um objetivo. E a partir desse objetivo, ele faz 3 coisas que a IA tradicional não faz. Primeiro, ele planeja. Ele quebra o objetivo grande em tarefas menores, decide a ordem das ações e cria uma estratégia. Segundo, ele age, não apenas gera texto. Ele usa ferramentas, acessa a internet, preenche formulários, manda e-mails, consulta bancos de dados, faz reserva, executa operações em outros sistemas. Terceiro, ele se adapta. Quando algo dá errado no caminho, ele ajusta o plano, avalia o resultado de cada ação e corrige a rota, sem precisar voltar e te perguntar o que fazer. E essa combinação planejar, agir e se adaptar de forma autônoma que transforma a IA de uma ferramenta que responde numa entidade que executa. E para isso funcionar, foi preciso resolver um problema técnico crucial, a memória. Até 2025, os modelos de IA tinham memória curta, eles esqueciam o contexto rapidamente. Os avanços recentes em técnicas de memória e a chegada de protocolos como o MCP, que conecta a IA a ferramentas externas, foram o que finalmente tornaram os agentes viáveis na prática. Agora, deixa eu te mostrar que isso não é uma promessa futurista. Já está acontecendo com resultados medidos. A Salesforce, uma das maiores empresas de software do mundo, implementou agentes de IA no atendimento ao cliente através de uma plataforma chamada Agentforce. O resultado? O sistema processou mais de 380 mil interações de suporte e resolveu 84% dos casos de forma totalmente autônoma, precisando da ajuda humana em apenas 2% das situações. Pensa nisso. Cada 100 clientes atendidos, 84 tiveram seu problema resolvido por uma IA, que decidiu sozinha o que fazer. Na Espanha, a empresa Consentino criou uma equipe digital de agentes que substituiu o trabalho de 3 a 4 pessoas só na liberação de pedidos, realocando esses profissionais para áreas mais estratégicas. E o impacto geral é impressionante. Empresas que implementaram agentes de IA autônomo relata de 50% a 80% de redução em tarefas manuais
e de 3 a 5 vezes mais produtividade por funcionário. O mercado reflete isso. A IA agêntica movimentou cerca de 8 bilhões de dólares em 2025 e a projeção é ultrapassar 50 bilhões até 2030 com um crescimento anual acima de 45%. Os agentes estão sendo usados para qualificar leads de vendas, criar conteúdo, analisar dados, fazer atendimento, gerenciar operações. Tarefas que antes exigiam equipes inteiras agora são executadas por sistemas autônomos rodando 24 horas por dia, sem pausa e sem salário. Agora eu quero saber de você. Confiaria numa IA para executar uma tarefa importante sozinha, sem revisar cada passo? Comenta aqui embaixo. Eu quero entender o quanto vocês confiariam nessa autonomia. Mas aqui eu preciso ser bem honesto com você, porque existe muito exagero e muito marketing enganoso nesse tema. Os agentes de IA são classificados em níveis de autonomia. E entender esses níveis é a diferença entre compreender a realidade e cair numa propaganda. Nível 1. Agentes simples, responde e executa ações básicas, mas dentro de regras bem definidas. Nível 2, parcialmente autônomo. Ele planeja, executa e ajusta a tarefa, mas com supervisão mínima de um ser humano. Já o nível 3 e 4, altamente autônomo. O agente toma decisões complexas sozinho, com pouca ou nenhuma supervisão. E aqui está a verdade que poucos te contam. Na prática, os sistemas mais eficazes em 2026 operam no nível 1 ou no nível 2. O marketing das empresas frequentemente sugere nível 3 e 4, e essa é uma das principais fontes de expectativas frustradas. Em outras palavras, quando uma empresa te vende uma IA totalmente autônoma que substitui um funcionário inteiro, na maioria dos casos isso é um exagero. A realidade é que os agentes funcionam muito bem em tarefas específicas e até bem definidas, mas ainda precisam de supervisão humana para decisões complexas. E existe uma regra de ouro que as empresas sérias seguem: humano no circuito. Para decisões críticas que envolvem dinheiro, saúde ou questões legais, sempre deve haver um humano validando antes da execução. O resto pode rodar de forma autônoma. Por quê? Por causa do mesmo problema que já falamos em outros vídeos: a alucinação. O agente pode inventar uma informação e tomar uma decisão errada com total confiança. Imagina um agente que decide que tem estoque de um produto quando não tem e fecha vendas baseada nisso. E agora chegamos na pergunta que mais importa para você. O que isso significa para o seu trabalho? A verdade é que os agentes de IA vão transformar o mercado de trabalho de forma mais profunda do que a IA generativa transformou. A IA generativa te ajudava a fazer o seu trabalho mais rápido. Os agentes de IA podem fazer o trabalho inteiro no seu lugar. Os primeiros impactos são os trabalhos baseados em tarefas repetitivas e processuais. Atendimento ao cliente, qualificação de leads, entrada de dados, triagem de documentos, agendamentos, funções onde o processo é claro e o volume é alto são as primeiras a serem automatizadas por agentes. Mas existe um lado que precisa ser dito com clareza: os agentes também criam oportunidades enormes para quem souber utilizá-los. Um empreendedor sozinho hoje, ele pode operar um negócio que antes exigiria uma equipe. Um profissional que aprende a orquestrar agentes de IA multiplica a sua produtividade. E surge uma nova categoria de trabalho: pessoas especializadas em projetar, treinar, supervisionar e otimizar agentes. A questão não é se a IA vai me substituir. A pergunta mais precisa e correta é: eu vou ser substituído por alguém que sabe usar agentes de IA melhor do que eu? E a barreira de entrada está caindo. Com protocolos como o MCP e plataformas sem código, hoje é possível montar um agente simples conectando ferramentas como Slack, planilhas e modelos de IA, sem escrever uma única linha de código. O que antes exigiria uma equipe de programadores, agora exige um bom objetivo e as ferramentas certas. E aqui está o ponto que inverte tudo. O maior risco dos agentes de IA não é que eles sejam autônomos demais, é que nós deleguemos demais. Quando uma ferramenta ela faz uma tarefa para você, você ainda entende a tarefa. Quando ela faz a tarefa inteira por você, repetidamente, por meses, você começa a perder a capacidade de fazê-la sozinho. Existe um conceito chamado atrofia de habilidade.
Quanto mais você delega para o agente, menos você pratica. E quanto menos você pratica, mais dependente do agente você fica. Até o ponto em que, se o agente falhar, você já não sabe mais como fazer o que ele fazia. A autonomia da máquina levada ao extremo pode significar perda de autonomia do ser humano. E essa é uma troca que precisa ser feita com consciência. Nada por conveniência. Os agentes de IA são, sem exagero, a próxima grande fronteira da tecnologia. A evolução natural da IA de uma ferramenta que responde para um sistema que age. E como toda tecnologia poderosa, eles trazem oportunidades e risco na mesma medida. Então, o que podemos fazer com isso? Primeiro, aprenda a usar IA agora, não espere. As ferramentas estão acessíveis, muitas são gratuitas ou baratas. E quem dominar essa tecnologia primeiro vai ter a vantagem real nos próximos anos. Comece com tarefas simples e vai aumentando a complexidade. Segundo, mantenha o humano no circuito. Para qualquer decisão que envolva dinheiro, dados sensíveis ou consequências sérias, sempre revise. A autonomia da IA é uma ferramenta, não uma desculpa para desligar o seu próprio julgamento. Terceiro, não atrofie suas habilidades. Use o agente para ganhar tempo e escala, mas continue entendendo o que ele faz. No dia em que você não souber mais fazer o que delegou, você deixou de ser o chefe do agente e virou refém dele. Estamos entrando numa era onde a pergunta não é mais o que a IA pode responder, mas o que ela pode fazer. E a resposta cada vez mais é quase tudo. A questão é o que você vai fazer com isso. Se esse vídeo te ajudou a entender essa revolução, compartilha com alguém que acha que a IA é só o ChatGPT. Compartilhe com alguém que acha que a IA é só o ChatGPT respondendo perguntas. E me segue no canal. Toda semana tem conteúdos como esse. Até a próxima.